Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Joinha? Eu sou a professora Rucilane e vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Contabilidade no curso de Gestão Pública. Inicialmente, vou aqui apresentar a minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, tenho estatura média, cabelos castanhos com algumas mechas douradas. Estou trajando terno bege, calça branca, uma blusinha verde e meus sapatos são pretos, sapato alto, ok? Feito isso, vamos então apresentar nossa aula de hoje. Isso mesmo, hoje a gente vai estudar dinâmica patrimonial, ou seja, vamos estudar o que seriam os atos e fatos contábeis e quais são os tipos de fatos contábeis, ok? Vamos lá. Vamos começar aqui apresentando o conceito de atos contábeis ou atos administrativos, tá? O que seriam esses atos? São aqueles que ocorrem na empresa que não provocam alteração no patrimônio. Então, esses atos, eles não vão ocorrer nenhuma alteração no meu patrimônio, tá? Ou seja, eles não precisam ser contabilizados. Entretanto, alguns deles, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, que são considerados relevantes, eles poderão ser contabilizados através de contas de compensação ou contas extrapatrimoniais. Geralmente isso ocorre, inclusive, mais na contabilidade pública, ok? E, geralmente, também esses mais relevantes a gente coloca lá no que se chama das notas explicativas. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês de o que seria ato contábil. Tá? Um ato contábil aqui, ou simplesmente a assinatura do contrato, um contrato de seguro, um contrato de empréstimo, aquele momento, o fato, quando eu assinei, a assinatura do contrato em si, ela é apenas um ato administrativo, tá? Quando ocorrer realmente o pagamento do seguro, ou o pagamento desse seguro, aí sim seria o que a gente chama de fato contábil. A mesma coisa, a assinatura aqui de contrato de compra e venda é um mero ato administrativo. Admissão de empregados, enquanto eu só fiz a admissão, é um ato administrativo, um ato contábil, não é um fato contábil, é um ato. Aqui, envio ao banco de borderô, contando duplicados a receber. Geralmente esse borderô era aqueles, era tipo uns malotes que a gente tinha, né? Acho que antes tinha mais, por exemplo, ou e enviava o banco solicitando que ele antecipasse, por exemplo, o pagamento de duplicatas. Então, essa solicitação, a solicitação dessa antecipação de duplicatas, que seria um direito aqui, ele é um ato contábil, tá? Então, vamos ver agora o que seria o fato contábil. Então, fatos contábeis são aqueles que provocam modificações no patrimônio, tá? Podem alterar ou não o patrimônio líquido. Olha bem, tem diferença, já explicamos o que era o patrimônio líquido. Era o conjunto lá, né? Era bens e direitos menos a obrigação. Aquela equação lá, eu iria achar o meu resultado do PL, tá? Explicamos lá o que seria o PL. É o valor residual. Enquanto que o patrimônio em si já seria todo o patrimônio da empresa, que a gente já até explicou que é o objeto de estudo da contabilidade. Então, quando ocorrem essas modificações interferindo tanto no aspecto qualitativo ou quantitativo, aí vai ser o fato contábil, tá? A gente chama também, às vezes, de fato gerador aqui também. O que seria esse fato contábil? O pagamento do seguro contra incêndio. Então, a simples assinatura lá, eu não deveria fazer registro, ok? A simples assinatura, ele máximo que eu colocaria nas notas explicativas ou naquelas aquelas contas extras lá que a gente explicou, mas eu não vou fazer o registro contábil, tá?
lá na assinatura. No momento do pagamento, sim, a mesma coisa. Quando ocorrer o recebimento da duplicata, aí eu devo fazer esse lançamento contábil. O salário, a simples admissão, não devo ser registrado, seria lá no ato. Mas o pagamento de salário em si dos empregados seria um fato contábil. Ou aqui, pagamentos ou recebimento de valores de contrato compra-venda. A mesma coisa, tá? Quando eu comprei, transmiti lá a compra ou a venda, né? Passei, eu sou o vendedor, vendi e transferi o direito daquele veículo, por exemplo, ao comprador. Então, neste momento, eu devo fazer o registro contábil. Ok, mas quais os tipos de fatos contábeis? É isso que a gente vai estudar agora. A classificação desses fatos contábeis. Existem 3 aqui, que é o permutativo. Esse permutativo eu poderia ver como quando eu estiver falando permutativo ou qualitativo, é praticamente o mesmo conceito, tá? Temos o modificativo e temos o misto ou complexo. Então, qual seria a diferença? Olha aqui os fatos contábeis. Sabemos que os fatos contábeis alteram o patrimônio, tá? E, porém, no permutativo, ele altera o patrimônio, mas ele não vai alterar o que se chama de o PL, tá? E ele, ou seja, apenas qualitativamente. Ele vai, vou mostrar para vocês exemplos, vai ter ali alteração de cada conta, mudança, baixa e tal, mas o meu PL, ou seja, patrimônio líquido, ele vai ficar intacto, tá? E ele decorre aqui, o permutativo decorre de registro de contas patrimoniais. Então, o fato contábil patrimonial, ele vai envolver apenas contas do meu balanço patrimonial. Quais são as contas do meu balanço patrimonial? São aquelas contas de bens, de direitos e de obrigação. Então, essas contas, bens, direitos e obrigação, quando houver uma alteração apenas entre elas, vai ser chamada de permutativo. O modificativo, ele já ocorre a alteração do patrimônio quantitativamente. Está vendo que aqui é apenas qualitativamente? Aqui é quantitativo. E quando ocorrer, tá? E qualitativamente, ou seja, vai aumentar ou diminuir o PL. E isso decorre de contas de resultado. Ou seja, nesse modificativo, eu tenho que ter pelo menos uma conta ali patrimonial e uma conta de resultado. Entendeu? Ou seja, vamos mostrar depois. No modificativo, se eu tiver lá um pagamento de salários, por exemplo, então debito ali salários e credito caixa. Tá vendo que aqui tem uma conta de patrimonial, que esse caixa ele pertence lá ao balanço patrimonial. E salários, que é uma conta de receita, uma conta de despesa, lá conta de resultado, ok? Então, quando envolver modificativo, tem que ter pelo menos um débito, pelo menos uma conta de resultado. E o modificativo ele é dividido o quê? Em aumentativo e diminutivo. Ou seja, aumentativo quando eu tiver o lançamento de receita. Então, se eu tenho uma receita, ou seja, se aumentou o meu patrimônio líquido, vai ser aumentativo. Se eu tenho uma conta de resultado lá de despesa, consequentemente, vai o quê? Diminuir o PL. Então, se diminuir o meu PL, vai ser o modificativo diminutivo. E o misto, ou complexo, ele vai fazer os dois, ou seja, vai ter tanto o fato permutativo, ou seja, pelo menos 2 ou mais contas patrimoniais e pelo menos aqui uma de resultado, ok? Então, vai somar 2. Então, agora eu vou mostrar para vocês os exemplos práticos mesmo, como que vocês vão conseguir enxergar esse. Vamos aqui, temos aqui um balanço patrimonial. Temos um BP aqui de uma forma resumida. Olhem bem esses valores. Tem o bens aqui, tem o valor do caixa, 380, tá vendo? Tem a duplicatas aqui, ó, 240, tudo. Reparem que o meu PL aqui, né, ó, é a soma dos dois, do capital social e do lucro acumulado, ou seja, tenho aqui 860 mil. Presta atenção nesse que o PL é o que vai indicar
quais é o tipo de fatos contábeis. Ok, observaram. Agora primeiro eu vou apresentar as possíveis formas, né, da gente verificar se ele é permutativo ou não. Olha um exemplo aqui. Durante o exercício social, recebeu 40 mil em dinheiro de duplicatas, das quais tinha direito de receber, ficando assim o patrimônio. Voltando aqui. Estão vendo que aqui esse caixa estava 380 mil e tinha uma duplicata a receber 240 mil? Ok, era isso. Só que eles informaram o quê? Que os clientes, a empresa conseguiu receber dos clientes 40 mil. Então, como ela recebeu 40 mil, aquele que era 240 aqui foi para onde? Foi para o meu caixa. Observando? Ok, teve modificação aqui entre as contas do ativo, tá vendo? São duas contas do ativo. Saiu aqui de 240, era 240, ficou 200, porque 40 foi paga, o cliente pagou aqui, né? Pagou a duplicata e esse valor entrou no meu caixa. Teve alteração aqui, todavia, quando eu faço a soma dos valores e diminuo a obrigação, o meu PL continua o mesmo valor. Tá vendo que teve modificação aqui qualitativa, mas o meu patrimônio líquido permaneceu intacto, por isso que ele se chama permutativo. E aqui a gente está vendo que são duas contas do ativo. Agora, informou o quê? Que eles observaram o quê? Que a conta salários estava 40 mil. Aí eu volto aqui, vocês estão vendo aqui, salários a pagar está 40 mil. Só que observaram que teve um lançamento errado, que na verdade esqueceram de fazer o lançamento dos impostos. Então tiveram que alterar. Daqueles 40 mil, 6 mil era de imposto. Então eu fiz o lançamento aqui de impostos a pagar no passivo e diminuí aqui, onde era 40 mil, 6 mil saiu dali e ficou 34 mil. Então teve essa alteração desse fato, a gente pode observar o fato aqui administrativo, o fato contábil, todavia, o valor do PL continuou intacto. E nós vimos aqui o quê? Entre duas contas do passivo. Enquanto aqui eram duas contas do ativo, aqui foram duas contas do passivo. Mas está vendo que só está envolvendo conta patrimonial? Não tem nada de resultados, apenas patrimonial. Outra aqui, informou, né? Vamos ver antes. Se comprar móveis e utensílios a prazo, a 50 mil, com a finalidade de aumentar o ativo. Então, o que eles fizeram ali? Voltamos aqui. Tá vendo aqui? O móveis e utensílios estava 160 mil. O que falou? Eles queriam aumentar o ativo. Então, compraram aqui. Então, compraram 50 mil de móveis e utensílios. Então, os 50 mil veio para cá, né? Aumentou o valor, estava 160, foi para 210, ok. Só que sabe que tem sempre uma contraproposição, né? Lembra que para cada débito tem o crédito. Ele comprou a prazo. Se ele comprou a prazo, aumentou aqui o meu passivo. Olhem ali, estava 540, foi para 590. Então, aumentou o meu ativo, aumentou o meu passivo. Todavia, quando eu somo tudo, eu somo todos os meus ativos, diminuo pela obrigação, o meu PL continua o mesmo valor. E só teve alteração aí nas minhas contas patrimoniais, ou seja, só qualitativamente. Aqui, depois disso, falou o quê? Que resolveu pagar, né, na data lá do vencimento, pagaram 200 mil do valor devido da duplicata. Ou seja, se ele pagou esse valor, eu vou diminuir da duplicata, estava 590, lembra? E esse valor saiu do meu caixa. Então, foi deduzido aqui do meu caixa. Olha ali, estava 200 ali, estava 420 e foi para 220. Novamente, teve alteração aqui, mas o valor continua intacto. É isso, gente, que vocês têm que perceber. Não se preocupe ainda com lançamento, esses lançamentos tudo a gente vai estudar nas próximas aulas. Aqui vocês precisam entender que teve as alterações, mas que o PL continuou intacto. E teve aqui tanto uma conta do ativo quanto a conta do passivo, mas ele permaneceu permutativo.
Ok, feito isso, já sabemos. Agora vamos para o exemplo do fatos contábeis modificativo, tá? Aqui sim vai ter alteração, ele altera o meu patrimônio líquido. Então, lembra quando eu falei a dica? Se envolveu despesa, já sabe que seria diminutivo. Vai diminuir do meu PL. Aqui falou o quê? Se pagasse uma despesa do telefone no valor de R$1.000, então se eu paguei uma despesa lá, por exemplo, ia debitar telefone e acreditar caixa, por exemplo. Aí você fala, professora, mas onde é que está o lançamento aqui? Essas contas lá de resultado, elas vão entrar lá no que a gente chama, que é a DRE, que é a demonstração lá de resultado do exercício. Eles fazem todo o cálculo lá e lá vai ser descoberto se teve lucro ou prejuízo da empresa. Então, essa despesa vai ser deduzido lá do lucro e automaticamente o lucro acumulado aqui vai ser menor. Vamos voltar de novo. Olha ali, tá vendo que o lucro aqui era 60 mil? Só que por meio da despesa, eu vou diminuir do meu lucro, diminuir os R$1.000 que foi contabilizado lá na DRE e automaticamente esse dinheiro saiu do meu caixa também, né? Então, ó, tá vendo que houve alteração? Saiu, fiz o pagamento, ó, lancei a crédito aqui, diminuiu do meu caixa e eu utilizei uma conta que é de resultado, ou seja, todas as contas que envolvem despesa ou receita são contas de resultado. Lembra que eu falei? E pode ver que tem uma conta patrimonial, que é a conta caixa, e uma de resultado, que seria o telefone. Diminuiu aqui, já sabe. Agora, aqui no momento ele está falando o quê? Na hipótese do que o imóvel registrado em nosso patrimônio seja para oferir receita e que foi recebida em dinheiro, a importância de 5 mil provenientes de quê? De receitas de aluguéis de imóvel. Aqui fala, o ativo aumentaria em decorrência do ingresso do dinheiro, ok? Né, na conta caixa, e as contas do lucro acumulado também aumentaria por se tratar de receita. Então, a receita ela vai aumentar lá no DRE automaticamente. Quando tiver o resultado do DRE deu em lucro, né, aumentou o lucro, a receita serve para isso. Se aumentou o lucro, quando essa conta de lucro for transferida aqui para o meu PL, olha, aumentou. Estava 59, como aumentou com mais 5 mil de receita, foi para 64 e aumentou o caixa. Lembrando que aqui é só um lançamento, né? Então, ali, debito caixa, por exemplo. Por quê? Porque aumentou. E credito o aluguéis a receber, ou receita de aluguel, desculpa, aluguéis recebidos, ou receita de aluguel, que a gente fala. E aumentou também aluguéis recebidos. Então, sabe que receita é uma conta credora, então aumenta com crédito. Caixa é uma conta devedora, então aumenta com débito. Ok? Entenderam aqui a mudança? Então, o modificativo, o que acontece? Ele vai ter alteração no PL e vai aumentar o PL. Aí seria modificativo aumentativo. Se ele diminuir o meu PL, vai ter um modificativo diminutivo e vai envolver apenas uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Ok. Então, já o misto, como é que seria? O misto vão envolver duas contas. Uma dica, gente, sempre que envolver juros, descontos, né? Juros pagos, juros recebidos, tudo isso vai ser já viu que envolveu isso aqui, você já pensa, opa, já é um fato contábil misto, para ser mais tranquilo, tá? Envolveu esse daí, quando eu for pagar, por exemplo, um empréstimo com juros, ou pagamento, sei lá, de uma duplicata com juros, tudo isso já pensa logo, opa, vi aí, achei, já sei que é misto. Isso é uma dica, mas vamos lá para entender. A empresa pagou uma duplicata no valor de 10 mil, ok? Pelo prazo, pelo prazo, ou seja, por causa do atraso, pagou 10% de juros no valor de R$1.000, totalizando 11 mil. Então, vamos aqui, voltando um pouquinho, olha, a duplicata aqui, né, 390, aí ela fez o pagamento aqui dos 10 mil, ou seja, saiu do meu caixa, porém, como teve os juros, se envolveu os juros é uma conta de resultado. Então,
essa conta aqui vai ter os dois lançamentos, tanto o permutativo quanto o modificativo. Como é que seria então? Vamos lá. Se aqui a duplicatas apagar, se eu estou dando baixa, se eu dou baixa aqui, se ela é de natureza credora, eu vou dar baixa, vou ter que lançar a débito. Então, debito aqui duplicatas. Debito duplicatas. Ok. Os juros aqui, eu fiz o quê? É um juros pagos ou juros recebidos? É um juros pagos. Se é um juros pagos, né, seria o quê? Uma despesa. Despesa aumenta com débito. Então, eu lanço aqui, duplicatas, 10.000. Os juros, 1.000. Não é isso que ele pagou de juros lá, 10%. E esse dinheiro todo vai sair do meu caixa. Tem pouco espaço aqui. Esse dinheiro todo vai sair do meu caixa, que seriam os 11.000. Vocês estão vendo aqui, ó, para cada débito tem um crédito. Sabemos disso, que os valores devem ser iguais, ou seja, débito eu tenho 11.000, crédito 11.000, ok. E como é que eu vou saber que ele é um misto? Porque eu tenho uma conta de resultado, tá aqui, e tenho duas contas patrimoniais. Ó, teve tanto aqui a parte permutativa entre as contas patrimoniais, quanto entre as contas de resultado, que envolveu lá no meu PL. Por isso que ele é misto. Olha a diferença, aqui você consegue ver duas contas patrimoniais. No modificativo tinha apenas uma conta patrimonial, tá? E lembrando que esse aqui é o diminutivo, já explicamos por quê, porque se trata de receita. E esse aqui é o mesmo exemplo, só que é o de despesa e esse aqui é o de receita, ou seja, ele vai aumentar, ok? Então, voltando, o outro sabemos que é diminutivo por envolver despesa, uma conta de despesa, de resultado de despesa, e aqui por envolver uma conta de receita. E ambos têm que ter também, como eu falei, pelo menos duas contas patrimoniais, que aqui envolveu caixa, imóveis, utensílios, e uma aqui de receita que fez aumentar o meu PL. Só uma perguntinha aqui, considerando as seguintes operações: compra de veículo a prazo, pagamento de uma duplicata com juros e pagamento de salários. Os fatos contábeis relativos às operações são classificados respectivamente como fatos contábeis. Quais? Quais seriam esses fatos contábeis, gente? O primeiro, compra de veículo a prazo. Se é compra de veículo, se eu comprei, quer dizer que vai entrar veículo. Não é isso? E se é a prazo, quer dizer o quê? Que vai ser financiamento. Financiamento. Ok. Esse lançamento aqui, gente, o que vocês acham? Envolveu quais contas aqui? Envolveram duas contas patrimoniais, né? Veículo, que é lá do meu ativo, e financiamento a pagar, que é lá do meu passivo. Todas estão lá no meu balanço patrimonial. Então, esse seria o quê? Permutativo. Não é isso? Vamos lá ao segundo. Pagamento de duplicata com juros. Se eu estou fazendo pagamento dessas duplicatas com juros, como é que seria, gente? Vou aqui debitar duplicata, vou debitar os juros, né? Fizemos esse lançamento agorinha. E vai sair do meu caixa. Então, vemos aqui que tem duas contas patrimoniais e uma de resultado. Quando eu falei que tem que ter pelo menos duas contas patrimoniais e uma de resultado, quer dizer que é o quê? Então, esse aqui é o misto. Isso? E agora, qual seria o último? Pagamento de salário. Paguei o salário, então eu vou debitar, porque é uma despesa, então eu debitei salário e creditei caixa. Aqui envolveu o quê? Envolveu uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Então, se é uma patrimonial, outra de resultado, esse aqui se chama o modificativo. Resumindo, qual seria? Permutativo, misto e modificativo. Então, seria a resposta B. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a unidade 2
a aula 2.2. Espero que vocês tenham entendido os fatos contábeis. Novamente, leiam o material, vejam outros exemplos que estão lá. Nosso tempo é curto, mas estou tentando mostrar aqui o máximo possível nesse tempo curto, tá bom, gente? Não esqueçam, leiam nossos materiais, leiam nosso relatório, leiam os livros que estão lá indicados. Então, resumindo, estudamos aqui os fatos contábeis, entendemos lá a diferença entre atos e fatos, né? Os atos são aqueles que não alteram, né, o patrimônio, e não devem ser, os atos não devem ser registrados, feita a contabilização, e os fatos são aqueles que alteram o patrimônio e devem ser registrados. Os fatos contábeis, eles são o quê? Os fatos temos o fato permutativo, modificativo, que ele é tanto aumentativo quanto diminutivo, e temos o misto, que pode ser também tanto aumentativo quanto diminutivo. Os fatos permutativos, eles não alteram o PL, tá? Então não alteram quantitativamente, só qualitativamente, quantitativamente não. Enquanto o modificativo e o diminutivo, eles alteram quantitativamente. Então, tanto o modificativo quanto o misto, eles precisam ter conta de resultado. Já o permutativo, apenas contas patrimoniais. Modificativo e misto tem que ter conta resultado. Enquanto no modificativo, apenas deve ter uma conta patrimonial e uma conta de resultado. No misto, tem que ser pelo menos 2 contas patrimoniais e uma de resultado. É isso, nossa aula fica por aqui e até a próxima, que nós vamos estudar a nossa unidade 3, aula 3.1. Até mais e tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.